Bom dia, Teresa. Muito obrigado por ter aceito este convite da Assiste para fazer parte nesta série de conversas, podcasts, vídeos, enfim, todos estes meios de comunicação sobre o que são as telecomunicações em geral e mais concretamente o 5G, as cidades inteligentes, as utilizações das telecomunicações e tudo o resto. A ideia da nossa conversa hoje, de facto, é percebermos um pouco como é que a Infinera, que sendo um fabricante de infraestruturas ópticas e de redes ópticas, também contribui para nós podermos usar o telemóvel, ver televisão em casa, internet, todas estas maravilhas que existem de facto nas telecomunicações. Qual é que acha que é a importância e o impacto de facto da Infinera e da área das infraestruturas ópticas que existe neste momento na sociedade? Antes de mais, muito obrigada por nos convidar e por nos ter aqui. A Infinera, como disse, é uma empresa que desenvolve e vende soluções e por soluções eu quero dizer equipamento, hardware e também software para redes ópticas de telecomunicações. É uma empresa que, apesar de ter aqui em Lisboa um centro de R&D bastante importante, é uma empresa global e é uma empresa cujos maiores clientes, os clientes são maioritariamente os grandes operadores de telecomunicações a nível mundial e também aqueles que nós chamamos os Internet Content Providers, empresas tipo a Amazon, a Google, uma Netflix, por exemplo. Porque as redes ópticas, no fundo, são a infraestrutura que está na base da internet, que liga o mundo hoje em dia e permitem a comunicação, a transmissão de dados a longas distâncias. Basicamente, qualquer que seja o formato, uma chamada telefónica, uma videoconferência, as redes sociais, o vídeo, o streaming de vídeo ou até o uso da cloud, acabam por recorrer à transmissão sobre a fibra óptica, não é? Por isso, e como tal, eu acho que a nossa área de atuação é fundamental à sociedade moderna. E se eu posso dizer ainda mais, se é possível, nesta época de pandemia e pós-pandemia, uma vez que as telecomunicações, com o trabalho remoto, com a educação remota, com as famílias a usarem o Zoom para se manterem em contacto, com os negócios a terem que acelerar a sua digitalização para permanecerem ativos online, são de facto o nosso dia-a-dia e nós temos muito orgulho em suportar toda esta área, não é? É algo que não está visível para a maioria da população, digamos assim, mas de facto a infraestrutura está lá e sem ela não se conseguia de facto comunicar. O que é que nós podemos esperar de desenvolvimentos inovadores, digamos, nos próximos tempos nesta área? Bem, eu acho que, antes de mais, nós vamos continuar a ter equipamentos que transmitem mais dados sobre a mesma fibra óptica. Portanto, hoje em dia, nós já temos transmissões sobre um único canal óptico que vão até aos 800 gigabits por segundo. Eu penso que nos próximos 5 anos, digamos, esta capacidade por canal é capaz talvez até de dobrar. Portanto, esse é o primeiro avanço e que é graças a desenvolvimentos do lasers e das tecnologias dos lasers, dos circuitos fotónicos integrados e também desenvolvimentos na modulação e no processamento dos sinais. Depois, eu acho que vamos ter também alguns desenvolvimentos a nível da automação das redes. As redes vão tornarem-se mais fáceis de operar, mais fáceis de manter, de fazer a sua manutenção e também tornarem-se um pouco mais inteligentes, recorrendo, sei lá, até a inteligência artificial, técnicas de machine learning, para que haja uma previsibilidade até, por exemplo, de certo tipo de falhas da rede que possam ser reconhecidas antes de acontecerem e a rede autonomamente se possa reconfigurar e adaptar para ser mais robusta, mais resiliente. Por fim, eu acho que também vai haver, nos próximos anos, uma adoção de arquiteturas de redes ópticas bastante inovadoras. Eu aqui falo em particular de tecnologias de transmissão óptica de ponto para multiponto, que podem trazer uma redução do custo da infraestrutura óptica muito, muito significativa.
Portanto, estes são, assim, as 3 áreas onde eu acho que o desenvolvimento... Com todo o impacto isso vai ter depois nos operadores, obviamente. Não sempre olhar para os custos com qualquer boa empresa. Claro, não é? claro. Isto, de facto, vai ter grandes impactos económicos e sociais, não só ao nível dos operadores, como eu dizer, mas, enfim, para as pessoas que estão na rua, digamos assim, para os clientes finais. Não é? Certo. A Teresa já referiu alguns dos impactos durante a pandemia, mas tudo isto vai ter outros impactos também. Não é? Sim, apesar destes desenvolvimentos, na verdade, exigirem bastante pesquisa e inovação científica e tecnológica, aqui o objetivo é, de facto, dar aos operadores de telecomunicações possibilidades de transmitirem mais dados a distâncias maiores, a custo mais baixo. E com isso, a nossa expectativa é trazer um acesso cada vez mais universal à internet, aos dados, à informação, à comunicação, transversal a toda a sociedade, em ambientes rurais, assim como na cidade. E depois, portanto, isso a nível do utilizador individual, digamos, o impacto social mais direto. Depois, a nível económico, trazer também aos empreendedores, às novas empresas, uma infraestrutura de telecomunicações que lhes permita pôr em prática os seus negócios, ter serviços inovadores, forma de os entregar aos seus clientes, também ela diferenciadora e inovadora. Portanto, eu acho que esta ambição de trazer mais dados a mais baixo custo vai acabar-se por se refletir também, obviamente, no acesso da sociedade aos dados e à informação. Tem um impacto económico brutal nas empresas, porque permite-lhes a deslocalização dos grandes centros urbanos. Exato. E todas essas coisas, exato. Não é? Portanto, exato. E hoje em dia fala-se muito no 5G e, de facto, as redes ópticas são fundamentais para o 5G, muitas vezes as pessoas não têm noção disso. Certo. Porque, na verdade, as redes ópticas, e sejam elas de 3G, 4G ou mesmo de 5G, as redes móveis, 3G, 4G ou 5G, só são móveis ali naquela distância entre o telemóvel, que emite um sinal rádio, e a antena, porque depois, a nível da antena, os sinais vão de ser agregados e, muito perto da antena, transmitidos sob fibra óptica, porque é a fibra óptica que permite transmissão a distâncias significativas, através de uma cidade, de um país, de um continente ou quem sabe até através de cabos submarinos por debaixo do oceano. Não é? Portanto, quando nós fazemos uma chamada telefónica ou quando usamos uma aplicação que está a aceder a um data center do outro lado do oceano, a fibra está lá pelo meio. Agora, o 5G o que traz é exigências a nível da capacidade de banda por utilizador e depois agregada globalmente, e também a nível da latência, a nível da necessidade de reconfiguração muito dinâmica e imediata dos serviços, que acabam por ter um impacto bastante direto na infraestrutura óptica. Portanto, os 5G têm estado a empurrar ou a puxar, não sei, depende do ponto de vista, pelas tecnologias de transmissão pela fibra óptica para serem mais flexíveis, darem mais capacidade, terem menor latência, só para enumerar aqui alguns pontos. Agora, quem beneficia com isso? Beneficia o 5G, obviamente, porque a fibra óptica suporta este tipo de serviços e a sua diferenciação, mas beneficiam depois todo o tipo de transmissão óptica que acaba por usar o mesmo tipo de infraestrutura, não é? Exatamente. Seja entre 2 data centers ou para além do mundo do 5G. Então eu acho que temos que nos encontrar daqui a uns 5, 6, 7 anos para verificar como é que este admirável mundo novo se concretizou. Espero que sim e espero ter então ainda mais inovações para falarmos para o próximo passo. Esperamos que sim. Muito obrigado, Teresa. Obrigada. Muito obrigado.